Então, né, vamos lá, pessoal, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Essa semana nós vamos falar da Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Que houve uma transformação enorme, porque a Semana de Arte Moderna no Brasil foi um momento realmente onde que buscou uma maneira, né, de ter uma arte completamente brasileira, né? O que eles realmente, o que todos esses artistas buscavam era esse estilo artístico que pudesse realmente transformar a nossa maneira de pensar, a nossa sociedade brasileira, tá certo? Então, o que acontece? Então, nós temos o movimento modernista no Brasil, ou a Semana de Arte Moderna, né? Semana de 22, né? Que agora, em 2022, aí completa 100 anos, e está existindo um movimento muito grande para que possa ter uma festa muito grandiosa em comemoração a esses 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Então, o que, que acontece? O que, que nós temos que está acontecendo? Nós estamos efervescendo a questão do século XX. Grandes transformações sociais estão acontecendo. Fábricas estão surgindo. Dinheiro no café. As pessoas começam a investir realmente e aplicar dinheiro no café. O Brasil, nesse momento, cresce desesperadamente, de uma forma muito rápida, né? E isso que acontece, a sociedade também se transforma, né? E começam a perceber também que, com tudo isso, aumenta tudo. Pobreza, aumenta a riqueza de alguns, pobreza de outros, uma sociedade também que perde completamente a sua estrutura. Então, tudo vai se alterando a partir de então, nesse momento, também dentro do nosso país. E o que, que acontece? O que, que essa semana representa, então? Então, a Semana de Arte Moderna, ela traz essa representação, ela representa essa renovação em tudo. Renovação na linguagem artística, ela representa uma busca incessante, uma busca real de novas maneiras de se manifestar através da arte, né? Então, quer dizer, romper completamente com tudo aquilo que foi imposto pelas academias daquele período, para que possa realmente ter algo diferente. E também, a Semana de 22, lógico, os grandes artistas, eles se envolveram também com as vanguardas europeias para que pudesse realmente trazer esse intuito do modernismo para a nossa sociedade brasileira, tá? Então, a Semana de Arte Moderna, o que, que ela foi? Ela teve origem por várias questões, né? Questões políticas, sociais, econômicas, culturais, tudo que estava acontecendo na sociedade naquele período. Então, houve uma crescente, uma grande transformação. Por quê? Porque realmente a sociedade estava em transformação. Então, a partir do momento disso, eles então pensaram, por que nós não podemos fazer algo também que possa transformar a arte no Brasil? Porque eles já estavam cansados de ter que tudo que viesse não tinha um jeito brasileiro, não tinha uma característica brasileira, tudo vinha, né, importado da Europa, aquela questão da Europa, tudo. Então, eles criam realmente essa transformação. E aí nós temos vários artistas que vão se envolvendo. Quando surge a questão do pensamento, existem, claro, vários momentos que vão despertando realmente essa vontade de ter uma semana de arte moderna no Brasil. Né? Nós temos aí Ousa de Andrade, Mário de Andrade, né? São críticos, né? São literários que começam, então, a ter também uma maneira diferente. Primeiro porque Ousa de Andrade, em 1912, já começa a falar do movimento futurista, mas não daquela forma, né, que nós estudamos, nós pesquisamos, mais pejorativa, né, mas de uma forma onde que realmente pudesse ter uma valorização das raízes nacionais. Pelo contrário, Mário de Andrade, de forma alguma, era machista, de forma alguma tinha aqueles pensamentos horríveis que nós estudamos sobre o futurismo. Ao contrário, ele tinha um olhar completamente diferente, tá? Todos os dois, tanto Mário quanto Oswald, né, da sociedade. Então, o que acontece? Tudo isso vai gerando um certo despertar, né? Já
o movimento futurista, né, aquela questão da nova civilização técnica, isso traz eles, então, uma nova maneira de perceber a questão artística dentro do Brasil. Por exemplo, o Mário de Andrade, ele falava que o único movimento tipicamente totalmente brasileiro que se existia era o movimento de arte barroca, porque realmente o barroco no Brasil era uma arte completamente brasileira. Por mais que o nome venha da Europa e tudo, veio, começou a trazer com os colonizadores, o Brasil começou a se adaptar realmente essa maneira de ter uma arte completamente brasileira através do barroco. Então ele já considerava dessa forma. Mas não tinha a ideia futurista, né, da vanguarda, era baseada naquele movimento onde que pudesse realmente buscar novas maneiras, não naquelas características profundas que nós já percebemos no movimento futurista, tá? E o que vai movimentando tudo isso? O que vai trazendo essa questão da gana de realmente ter que fazer o movimento modernista no Brasil? Primeiro começa com as exposições de pintura no Brasil. Primeira exposição de Lazar Segal, tá? Em 1913, Lazar Segal faz uma exposição totalmente expressionista, maravilhosa, vai todo mundo, críticas favoráveis à exposição dele e tal, né? Lazar Segal, ele não era brasileiro, mas ele se naturaliza brasileiro, tem até um museu dele lá em São Paulo, se eu não me engano, na Vila Mariana, Museu Lazar Segal, que é comandado pelos netos, e por incrível que pareça, Lazar Segal, ele era sogro da Odete Roitman, da novela Vale Tudo, Quem Matou Odete Roitman, atriz que morreu recentemente, Beatriz Segal, que era nora de Lazar Segal, tá? E ela foi Odete Roitman, quem matou Odete Roitman. Então, Lazar Segal faz uma exposição, e nessa exposição expressionista, ele desperta um olhar maravilhoso dos críticos, né? Monteiro Lobato fala a respeito, né, e tal, coloca autoestima, que a exposição é maravilhosa, que a exposição traz um novo olhar para o Brasil, novas características. E nós temos, então, a Anita Malfatti, que estava também, né, realizando as suas pinturas, que também tinha características expressionistas. Só que, na verdade, é interessante porque o que acontece com a Anita desperta essa vontade realmente de ter a Semana de 22. Essa crítica que aconteceu à questão da Anita Malfatti foi o pontapé inicial para que pudesse acontecer a Semana de Arte Moderna de 22. Por quê? Quando a Anita faz a sua exposição, a Anita realmente ela vivia de pintura, então ela fazia suas pinturas, e ela resolveu então fazer uma pintura, né, a exposição das suas pinturas, e quando ela faz a exposição de suas pinturas, vem então Monteiro Lobato, escreve uma crítica no jornal Estado de São Paulo, né, que ele coloca o nome a propósito da exposição Malfatti, na seção Artes e Artistas. E o que acontece? Ele faz uma crítica pesada à Anita Malfatti, que tem nas suas pinturas características idênticas de Lazar Segal. Por isso que Monteiro Lobato, eu acho que ele fez uma obra riquíssima, tá? de arte, de literatura, mas mesmo assim eu ainda tenho um pé atrás com ele, né? Mas tudo bem. Apesar que muitos críticos falam que ele faz uma Tia Anastácia, né, muito com características de muito preconceito, etc. Mas não vou entrar nisso, não. Depois vocês vão ler alguns artigos a respeito, depois vocês me contam. E o que acontece? Ele faz uma crítica muito pesada à Anita Malfatti. E aí, tanto os de Mário de Andrade percebem isso. Né? Por que Lazar Segal, que fez uma exposição em 1913, há 4 anos atrás, com as características expressionistas, fugindo do convencional, e ele faz um comentário maravilhoso, elevando a autoestima de Lazar Segal, que se naturalizou brasileiro depois, mas que na época não era naturalizado brasileiro,
E quando vem a Anitta, que se empolgou também com toda a situação, começou a fazer suas obras para que pudesse fazer uma exposição, ele vem com uma crítica pesada, colocando até mesmo nessa crítica sobre até mesmo o seu problema, sua deficiência que ela tinha na mão. Que aí ele fala da loucura, e louco, parará, parará, parará. Então é um artigo enorme que ele coloca. Quer dizer, e isso faz com que a crítica quase arrebenta com a carreira da Anitta Malfatti. Por quê? Porque logo depois a exposição não foi o tempo todo, né, que realmente estava programada. Pessoas que compraram as telas de Anitta Malfatti bateram na porta da casa dela e devolveram as pinturas pedindo dinheiro de volta depois da crítica de Monteiro Lobato. Olha que horror que aconteceu. E nisso a Anitta, ela pensou em parar de pintar e mudar de vida, de profissão. Ela entrou num desespero total. Ela tomou ali um medo de realizar o seu trabalho. Só que, graças a Deus, isso tudo foi uma questão de realmente de ter esse movimento, porque Ioso de Andrade e Mário de Andrade vão atrás de Anitta, né? E fala, olha, nós vimos seu trabalho é maravilhoso, você não pode parar, nós vamos novamente expor, e começa, então, a ter uma forte amizade com a Anitta, incentivando, então. Né? Então, o que acontece? E aí vem, né, a posição contrária, que aí vem um prefácio, Pauliceia Desvairada, né, que aí começa a colocar também a questão da liberdade criadora do artista, né, a questão que aí o Mário ele coloca isso e ele já começa, então, a ter essa estética completamente renovadora, colocando onde que o artista realmente tivesse a sua liberdade de criar e fosse respeitado na sua criação, fosse analisado realmente, né, a sua maneira de criar de uma forma diferenciada. Né? E aí vem, então, a oposição. E aí eles começam a pensar juntos, né, essa semana. E o que acontece? Tudo isso gira em torno por causa do expressionismo. Esse expressionismo brasileiro que começa a ser realmente a mexer com os ânimos dos artistas e eles começam, então, a transformar completamente esse olhar da arte a partir desse momento. Então, o Lazar Segall foi o pontapé inicial para que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque ele veio para o Brasil em 1906, ele estuda pintura fora, na Europa. Então, tudo isso começa a se transformar. Em 1913, ele realiza a primeira exposição de pintura, né, e essas características são expressionistas, como eu falei para vocês, e ele dá o pontapé inicial dessa arte moderna no Brasil. Mas o que acontece com essas características do expressionismo no Brasil? Né, a questão do uso autônomo das cores, os corpos nus e não eram tão elegantes, as figuras torcidas, retorcidas, as tintas são aplicadas diretamente nas telas, uma imaginação completamente fora do normal, e também a representação de sonhos, de pesadelos, de algo que fogem completamente do convencional, também tendo características surrealistas. E aí nós temos as obras, nós vamos analisar as obras de Lazar Segall, por exemplo, Duas Mulheres. Então, isso tudo foi a exposição que ele fez. E depois nós vamos ver as obras também de Anitta, e nós vamos perceber que na minha particularidade, as obras de Anitta são muito mais entendíveis do que as obras de Lazar Segall, né, que gerou uma homenagem grandiosa, enquanto a de Anitta foi a destruição. E aí eu percebo, eu jogo a minha crítica, como eu já comentei algumas vezes, parece até machismo, né? Por ser uma mulher, então eu vou cair matando, porque mulher fazer exposição tem que ser homem, isso aqui. Então, na minha cabeça, quando eu leio o artigo, quando eu vou ler algumas partes do artigo que Monteiro Lobato escreveu, na minha cabeça eu ficava pensando nisso. Gente, será que ele era tão machista que ele não aceitou uma exposição tão bacana de uma mulher em 1917? Tá? Então, o que acontece? Nós temos o desenho mais anguloso, as cores mais fortes, né? E na sua pintura ele procura realmente expressar os sentimentos humanos, tá? Quando a gente fala desenhos angulosos, são desenhos abertos, mais livres, tá? Que é onde você vê a imagem ali mais
completamente diferente da convencional. Interiores pobres, de Lazare Segal de 1921, que no qual também tem outra característica, que é a expressão dos sentimentos. Por isso o expressionismo você vê na característica de suas obras. Tá? Bananal, né, em 1924, quando ele retorna ao Brasil, aí, ó, 1927, Bananal, aí tem uma temática brasileira, e é logo depois das suas exposições que acontece. Tá? Que aí tem características diferentes também. Tá? E aí nós temos o quê? Mulatas, prostitutas, marinheiros, as paisagens, favelas e bananeiras, que era característica daquele período no Brasil. Tá? O ambiente artístico, então, ele é renovado pela Semana de Arte Moderna de 1922. Tá? Então, eles começam a trazer cores, uma luminosidade tropical, inspiram na pintura completamente, isso traz uma inspiração, tá? Nova, envolve também a questão de guerra, a questão judaica, os trabalhadores, as prostitutas e a vida dos imigrantes aí dentro da sua pintura. Paisagem brasileira, eu acho que essa, há muitos anos atrás, quem foi vocês lembram, nós já fizemos uma releitura lá no nosso passado, dessa paisagem brasileira de Lazare Segal, de 1925, que mostra a questão das favelas, Navio de Imigrantes, de 1941, tá? E aí volta nesse período de 1936 a 1950, ele volta para os temas humanos, né, principalmente para a questão do sofrimento, a questão da solidão, né, que ele quer retratar, que querendo ou não, retratar os problemas sociais que o Brasil começa a viver, todos os conflitos, que vários conflitos acontecem nesse período, tá? E aí nós temos a Semana de Arte Moderna, que ela aconteceu no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Na verdade, ela vai de dia 11 ao dia 18 de fevereiro. Mas, claro, nesse período houve as apresentações nesses dias, dia 13, 15 e 17, tá? No Teatro Municipal de São Paulo, alugaram o Teatro Municipal de São Paulo, na verdade, formou-se o Grupo dos Cinco, né? Formou-se o Grupo dos Cinco, que estavam já almejando para que pudesse realizar a Semana de Arte Moderna de 22. E o Grupo dos Cinco era Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Ousa de Andrade, Mário de Andrade e Menoque Del Pitta. Esses encabeçaram o movimento da Semana de Arte Moderna, procurando patrocinadores, procurando pessoas que pudessem realmente ajudá-los, e eles têm vários contatos, né? Graça Aranha, que era um grande vendedor de café, cafeicultor da época, então grandes cafeicultores que gostavam muito, que tinham amizade com eles da arte, começaram a colaborar, né? Pagaram o aluguel, eles queriam um local que era grandioso, como o Teatro Municipal de São Paulo, para que pudessem realmente realizar essa Semana de Arte Moderna, convidou outras pessoas para essas apresentações, então muitos artistas se envolveram, houve envolvimento maior com a questão da literatura, com a questão das artes plásticas e da música nesses 3 dias, tá? Então, foram apresentados vários concertos, conferências. No saguão do teatro foram apresentadas exposições de artistas plásticos, tá? Arquitetos Antônio Moya, escultores Victor Brecheret, Anita Malfatti de Cavalcante, João Graz, Vicente do Rego Monteiro. Essas exposições aconteceram nesse período também. Então, nós temos a Anita Malfatti, uma das, vamos dizer assim, uma das mais importantes do movimento modernista, tá? Ela, porque o que aconteceu com ela foi que desencadeou tudo isso. Ela tem sua vivência na Europa, na Alemanha, na Academia de Belas Artes de Berlim. Em 1914, ela volta ao Brasil, realiza a primeira exposição individual, e depois, em 1917, realiza sua exposição mais famosa, aí, que provocou, né, a fúria de Monteiro Lobato, né, que aí tem as suas características, né, as pinturas que foram expostas, algumas delas, nessa exposição de 1917 como estudante russa, né, que aí, né, novas maneiras da pintura, novas cores começam a ser utilizadas aí nas pinturas e nas características da obra de Anita Malfatti. O Homem Amarelo, de 1915, né, então ela começa a perceber a questão da sombra, né, a questão da luz, utilizando cores diferentes, e eu vejo uma pintura bonita
diferenciada de Lazar Segal, com características mais brasileiras, tá? A Boba, a Anita Malfatti também. E o que acontece? Então, essa exposição, gente, com essas obras que ela coloca, é que acaba provocando a Folha de Monteiro Lobato. Outro grande artista também da semana de 1922, Emiliano Augusto de Cavalcante, ou de Cavalcante, né? Que outro grande artista da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Ele vai para a Europa 1935, 1940, né? Teve artistas que realmente transformou também a sua maneira de fazer arte, né? Na década de 40, ele já estava mais amadurecido, então ele consegue um espaço muito maior na arte brasileira, tá? Depois que ele transforma a sua maneira de pintar. Mulata com Leque, né, de 1937, né, que no qual ele é influenciado por Picasso, Gauguin, Matisse, Braque, né, transformou muito a sua produção pessoal logo depois da Semana de Arte Moderna de 22, principalmente ele retratando mais temas nacionais nas suas obras, cenas da Bahia. Então, nas suas obras a gente vai perceber a presença da mulata, né, que a mulata acaba se tornando o símbolo dessa brasilidade nas pinturas, tá? E todos esses elementos ele começa a trazer, então, dentro das suas obras. Mocinha na Janela, também de Cavalcante. Mulheres de Cavalcante, no qual também ele coloca os corpos mais volumosos. Roda de Samba, que também retrata características brasileiras. Mulata, como falei para vocês, se torna o símbolo realmente das pinturas de vários artistas. Moças de Guaratinguetá, também de Cavalcante. E o Nascimento de Vênus, uma releitura completamente diferente do Nascimento de Vênus de Botticelli, né, que aí ele coloca características completamente brasileiras nessa obra de 1951. Tá? Pescadores, de 1951 também. E aí nós temos Vicente do Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro também foi outro grande artista do modernismo brasileiro. Mas Fernando teve vários artistas, sim, vários artistas, mas que saíram do grupo dos 5. Outra questão também, né, foi que a Anita Malfatti, quando aconteceu a Semana de 1922, ela não estava no Brasil. Então ela não participa ativamente da semana, mas da concepção da semana, a Tarsila do Amaral, ela participa, desculpa, né, acho que não pode que eu falei a Anita, Tarsila do Amaral. Então, Vicente do Rego Monteiro nasceu em Recife, foi para a Europa estudar pintura com 12 anos de idade, já com 14 anos já participava das exposições de salões independentes em Paris. Em 1917 volta para o Brasil, em 1922 participa da Semana de Arte Moderna com 10 trabalhos expostos durante a Semana de Arte Moderna no Brasil, né? E aí o que acontece? As suas obras são consideradas as primeiras realizações de um artista brasileiro dentro de uma estética cubista, porque eles baseiam suas obras no cubismo, não, né, no cubismo mais estilizado, ou seja, que define mais o que nós estamos observando, aonde tem as figuras geométricas, mas temos também a percepção de identificar a imagem. É simples o seu traço, né, que no qual 3 ou 4 linhas já sugere a figura humana, simetria na composição que tem do lado direito, acaba tendo do lado esquerdo, né, que no qual ele trabalha muito também a simetria nas suas obras. A simetria de suas composições, né, são essa maneira que chama a atenção, principalmente baseado na ideologia da arte indígena, na cerâmica marajoara, que lembra muito essas características também. Aí nós temos a Pietà, que é de 1966, que é uma releitura da Pietà de Michelangelo no estilo dele, né, de Vicente do Rego, no estilo cubista, no estilo simétrico, inspirado também nessa questão da arte indígena, da cerâmica marajoara, né, formando então, né, os detalhes do belo, o estranho, o misterioso, as composições equilibradas e uma limpeza marcante. Por quê? Porque a gente percebe que ele coloca elementos diferentes. Nessa Pietà, por exemplo, se a gente observar, tem até uma personagem a mais na obra que ele coloca,
né, diferente da Pietà de Michelangelo na sua escultura. Crucificação de Vicente do Rego Monteiro, aí você vê uma outra releitura completamente diferenciada também, tá? Aí nós temos Joan Gras, também nas suas pinturas, já na paisagem de Espanha. E aí nós temos a Tarsila do Amaral. Já a Tarsila do Amaral, ela não colocou nenhuma das suas obras na semana de 22, como eu falei para vocês, ela realmente trabalha a semana de 22, ela ajuda na concepção da semana de 22, tá? Em 1923, né, na Europa, ela começa a ter influência impressionista, e aí ela encontra e tem contato com o cubismo, e aí ela conhece grandes artistas, Leger, Picasso, De Chirico, Brancusi, vários outros, ela tem contato com esses grandes artistas. Hoje quem é responsável pelas suas obras é a sua sobrinha, eu acho que é a sobrinha dela, ou sobrinha neta, Tarsilinha, tá? que é responsável pelas suas obras, realizam exposições, está sempre assim, trabalhando com as obras de Tarsila do Amaral. Em 1924, ela deu início à chamada parte do pau-brasil, que ela começa a fazer desenhos misturando o Brasil com a Europa, pinturas completamente brasileiras, com cores mais fortes, mais vibrantes, misturando características do povo, tradições do povo, com características da Europa. Em 1928, deu início à fase antropofágica, o movimento antropofágico, o homem que come o próprio homem, o homem que absorve a cultura do outro homem, nessas características. E as características da fase do pau-brasil, cores caipiras, rosa e azul, a estilização geométrica das frutas, plantas tropicais, dos caboclos, dos negros, da melancolia das cidades, mistura tudo isso, né? Então ela tem uma construção cubista também nessa fase. A antropofágica, né, que propunha que os movimentos estéticos europeus também fossem agregados à arte brasileira para que pudesse ter uma fusão, né? E para ser um artista moderno no Brasil, não bastava só seguir essas tendências europeias, mas enraizar também na cultura brasileira. Tá? E aí nós temos um dos quadros famosos, que todo mundo já ouviu, e sempre está caindo em vestibulares, que é o Abapuru, de 1928, né? Que a tela, né, é de origem indígena e significa a questão do movimento antropofágico. E Oswald de Andrade, que foi casado também com Tarsila do Amaral, os dois foram casados por um tempo, elaborou esse manifesto antropofágico, publicado, né, na revista de Antropofagia em 1928, né, que fala, então você vê essa obra, né, completamente diferenciada, com pé grande, mão grande, cabeça pequena, e essa cabeça pequena era a maneira de pensar das pessoas, que pensavam pequeno demais e precisavam pensar mais, abrir o horizonte, era a crítica também que faziam. Operários, Tarsila do Amaral também, aí, de 1931, que no qual ela faz uma temática mais social, quando ela faz aí uma viagem à União Soviética, à Rússia, e aí ela coloca na obra, ela coloca Anita Malfatti, ela coloca, aqui ó, tem Mário de Andrade, se eu não me engano essa aqui é a Anita Malfatti, e ela coloca também nessa obra alguns outros artistas, que agora eu não vou conseguir identificar para vocês, tá? O Mamoeiro, né, a fase pau-brasil, aí ela tem as características cubistas e ela traz elementos da Europa misturada com o movimento, com características brasileiras. O Vendedor de Frutas, também na fase pau-brasil, que é a geometrização das formas das frutas também. E na escultura brasileira nós temos também um grande destaque também, nós temos grandes artistas, e a escultura também ela começa a ter uma forma diferente, né, ganha aspectos modernos, né, e afasta completamente da imitação daquele modelo real, ganham expressões e volumes também geometrizados, e um grande escultor desse período foi Victor Brecheret, que estudou aí na Academia de Belas Artes, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo,
vai para Paris em 1913, se aperfeiçoa completamente em escultura, participa da Exposição Nacional de Belas Artes em Roma em 1916, em 1919 volta para o Brasil, já começa a trazer completamente as suas peças, né, que aí você tem, por exemplo, tocadora de guitarra, de Brecheret, que você percebe também elementos cubistas, trabalhando a questão da geometrização das formas. Essa escultura tem só 86 centímetros, uma peça em mármore. Né? O movimento das bandeiras no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, também é dele. Uma escultura feita em granito, com 50 metros de comprimento, 16 de largura, 10 metros de altura, com 37 figuras. Foi iniciada em 1936 e foi concluída somente em 1953. Você tem ideia? 1936 ele começa, 1953 ele termina. Vocês viram quanto tempo? Quase 20 anos, né? Mais de 20 anos? Não, quase 20 anos. Luta dos Índios, Calapalo, 1951, em bronze, né, que é a expressão por meio de volumes geometrizados, né, como eu falei para vocês, aqui nessa escultura, principalmente, ele não se preocupa com os detalhes, então ele começa a ter uma diferenciação, principalmente no bronze. Isso aqui, Virgem Oriental, também de Brecheret, de 1930. Monumento a Caxias, na década de 40, bronze também na prefeitura aí, né, do município de São Paulo, também que foi uma escultura dele. Tá? E deixa eu ver se dá, acho que vai dar tempo aqui. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês rapidinho um vídeo que vocês possam perceber a importância da Semana de Arte Moderna de 22, a concepção, um resumo, porque a Globo fez uma minissérie Um Só Coração, que retratou o período de arte moderna no Brasil. Vê se eu acho aqui. Acho que não vai dar tempo de passar tudo, não, mas só para vocês terem uma ideia. Vou compartilhar aqui com vocês. Rapidamente. E ele fala da Semana de Arte Moderna no Brasil. A ideia... O senhor está muito quieto, professor. Eu vou desligar minha câmera e meu microfone para não dar e para não atrapalhar, tá? Mário, Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. por que você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário? Claro, tá certo. Só desse jeito que a coisa vai. Pourquoi vocês não fazem evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma... Eu vou passando para frente, essa é a ideia. Quando eles surgem, é a ideia. Eu vou passando para frente para dar tempo de vocês verem tudo, tá? Belíssimo trésor. Não. Madame... No Teatro Municipal. Isso. E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu presidindo a Semana de Arte Moderna, nem pensar. O Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse risco eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato, chega! Lobato. Almirante Graça Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. Oh, c'est formidable.
E graças a essa venda do café que há um investimento aí na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, aí ele acaba investindo dinheiro para que aquela semana possa acontecer. Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora que o Paulo Prado ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta semana de arte moderna. Esse da semana. Eles fazem convite tanto para Vila Lobos, né, e para que a Anitta também possa ali colocar suas obras em exposição também. Vila Lobos também vai aí através da música. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro. Olívia, Vila Lobos! reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu mal estou podendo calçar os sapatos. Mas então vá de chinelos. Ai, Vila Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Olívia, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anitta Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada. A única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar. Você é rico, Oswaldo. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar a minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você. Por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher algumas delas. Não se esqueça do Homem Amarelo. Que eu não faço por você. Hein, mãe? Eu vou colocar o vídeo depois disponível para vocês, porque o tempo nosso estourou. E aí depois vocês assistam lá no Classroom para vocês verem direitinho as características. É muito bacana esse vídeo, tá certo? Então, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilos? Então, até semana que vem, se Deus quiser, tá?